Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje, dia 5 de março de 2026. Então, quero desejar a todos vocês uma abençoada quinta-feira. Bora analisar esse concurso, o 3.627, que aconteceu ontem à noite. Concurso bem sem vergonha, hein? Olha, no final 21. Sempre tem surpresas, né, nesses acumulados, né? Eu imaginei que a surpresa seria o 03, mas a moça da bolinha tá sempre de orelha em pé, né? Então ela não deixa acontecer o concurso com o início 03, mas já tá para acontecer. Eu acredito ainda que aconteça essa semana aí, né? Ou na sexta ou no sábado ainda, o início 03, porque ele está bastante atrasado. Agora, no final 21, vamos dar uma olhadinha daqui a pouco aqui, vou deixar até aberto aqui numa outra guia, né? A estatística de dezenas final, que seria essa última bola aqui, última posição, depois do sorteio ordenado. Então a gente entende que essa daqui é a primeira bola, a primeira posição, segunda bola, a segunda posição, e essa daqui é a 15ª bola, última posição do sorteio, então depois do ordenado, é claro, né? Deixa eu procurar aqui, olha, quando você clica aqui em estatística, ele carrega o balanço estatístico, que é tudo que aconteceu no último concurso. E para a gente acessar, a gente abre essa caixinha de opções aqui e vem nessa opção aqui, ó. Última opção aqui desse menu, dezena final, última posição. Vamos deixar ele carregando aqui e daqui a pouco a gente volta então para essa estatística para a gente analisar melhor. Então tá aí, dezenas na tela do concurso 3.627, a gente já está também se aproximando do final zero, então já é hora de chamar todo mundo. Anota aí então, 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 21. Então, duas das 4 dezenas pilares iniciou com a dezena 01, que é o que a gente espera nessa primeira bola, primeira posição, iniciar ou com a 01 ou com a 02 e finalizar ou com a 24 ou com a 25. Dessa vez finalizou somente com a 21, tá? Então não tivemos aí a dezena pilar na última bola. Dessas 4 dezenas que eu falei, 01, 02, 24 e 25, a gente sempre coloca de 2 a 3, pelo menos nos nossos jogos, e vieram 2 dezenas. Aqui 2 bolinhas vermelhas indicando zebra, então, para gabarito de moldura e gabarito, estatísticas de moldura e gabarito de linhas. O sorteio 3.627 teve 5 apostas ganhadoras aí da faixa de 15 pontos, vão levar para casa um prêmio muito bom, R$ 1.982.105,68. E também para 14 pontos, pagou também muito bem, considerando que um prêmio bom para 14 pontos é acima de R$ 1.500. Pagou aí para os 481 ganhadores R$ 2.237,88. As faixas inferiores aqui, 13, 12 e 11 pontos, são faixas fixas, sempre vai pagar aqui esse mesmo valor, tá? Então, meus parabéns se você está dentro desses ganhadores. Os comentários aqui do último concurso, né, que eu gravei dicas para o 3.627, teve um alcance de 470 visualizações, 96 pessoas sinalizaram que gostaram do vídeo, né, deixando seu like, deixando seu curtir, e tivemos aí 19 comentários, então muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês aqui, ó. Piá falou que apagaram aqui o comentário dele. Piá, pode ser o próprio YouTube que faz isso daí, dependendo de alguma coisa que você colocou ou, né, o comentário não foi validado, né, por alguma razão, tá? Hoje a gente tem muita IA que faz isso daí, então não fui eu, tá? Pode ter sido a própria plataforma aí, tá? Mas não deixa de comentar não, porque isso é muito importante para mim quando vocês comentam aqui, quando vocês deixam like, né? A plataforma distribui melhor o meu conteúdo. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe, hein? Cada um de vocês. Tivemos aqui então a ferramenta excluir colunas, daqui a pouco a gente já vai falar sobre ela. Vamos lá então para a parte de critérios então. Região dos primos, que é essa região cor-de-rosa, vieram 5 dezenas, então a bolinha ficou verde, indicando que veio tudo dentro do padrão. Região da cruz veio 5 dezenas também, 8 ímpares, 7 na moldura, 5 de Fibonacci, 6 na progressão, repetiu 11 do último concurso. Padrão de linhas 54321, padrão de colunas 44322. Então,
duas coisas aqui com bolinha vermelha, então moldura veio poucas dezenas, então o padrão é sempre que venha de 8 a 11 dessas 16 dezenas que fazem parte da moldura, então veio 7 dezenas, veio menos então do que o padrão mostra pra gente, que o padrão seria as coisas que mais acontecem, então veio menos dezenas. E o gabarito de linhas, eu deixo um vídeo aqui explicando para vocês o que é, né, o que são os 18 gabaritos de linhas e o que são os 18 gabaritos de colunas quando ele fica verde e quando ele fica vermelho. Dessa vez ficou vermelho, indicando que isso daqui, se não me engano, se não me falha a memória, é o quarto gabarito. Do quarto até o 18º gabarito, a bolinha indica vermelha, indicando zebra. Tivemos aí um padrãozinho aí de 5 primos com 5 na cruz, com 5 Fibonacci. Eu sempre gosto de mostrar quando tem 3 coisas iguais aqui, tá? Então, aconteceu neste concurso 3.627. Beleza? Aqui eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos e a gente tem uma nova dezena aqui, a dezena 09, se não me engano era a dezena 02, que tinha sido, que estava aqui na primeira posição, né, do grupo A, das mais sorteadas, agora já deu, né, o espaço para a dezena 19. Por isso que é importante você assistir todos os dias aqui o vídeo, porque todos os dias, né, essa dança das dezenas aqui, elas se movimentam, né, elas mudam de lugar, então é importante a gente acompanhar isso daqui. Desse conjuntão aqui você vai escolher de 5 a 8 dezenas, aqui no grupo das intermediárias você vai escolher de 3 a 4 dezenas, e o que sobrar você vai escolher aqui do grupo C das piores dezenas. A gente também tem uma nova dezena aí, pior, nos 10 últimos concursos, que é a dezena 05. Então, enquanto a dezena 09 é a melhor dezena nos 10 últimos concursos, a dezena 05 é a pior delas, tá? O que eu faço com essas informações, Ricardo? Bom, é bem simples, né? Você deve escolher um pouco desse conjunto, um pouco desse e um pouco desse. E quanto que eu devo? Então aí você utiliza o padrão. O padrão de escolha, né, é sempre de 5 a 8 dezenas desse primeiro conjunto, de 3 a 4 desse e de 3 a 6 desse daqui. Tá? Quando você faz isso daí, faz com 4 ou 5 joguinhos utilizando essa técnica, sem computador, sem muita complicação, provavelmente você já entra na zona de premiação. A zona de premiação na Loto Fácil é 11 pontos, tá? Então você precisa, teoricamente, né, pela probabilidade, ele fala que as suas chances são 1 em 11 de fazer 11 pontos. Tá? Só que quando você utiliza essa técnica de distribuição aqui, com 4 ou 5 joguinhos, você já alcança os 11 pontos. A soma das dezenas desse último concurso, somando aqui o 01 com 02, com 06, com 07, até a dezena 21, deu exatamente 170 e ficou vermelha, indicando que é uma soma baixa, uma soma fora do padrão, então por isso que ficou vermelha aqui. Então, 3 coisas aconteceram aqui, né? Então, nos números na moldura vieram 7 dezenas, o gabarito de linhas que saiu, se não me engano, é o quarto gabarito, ficou vermelho também, e a soma também ficou vermelha, então indicando aí 170 numa soma bem baixa. Legal? Aqui 3 conjuntos de 17, 18 e 19, também analisados pelos 10 últimos concursos. Você faz o que você quiser aqui com esses conjuntos. Ou você desdobra, ou você modifica aqui, substitui de 1 a 3 dezenas, ou você retira algumas dezenas até ficar 15, tá? Eu vou deixar esses 3 conjuntos de 17, 18 e 19 lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. E aí você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos, que são jogos aí que eu gero antes de começar a gravar o vídeo. Então 20 jogos gerados dentro do padrão, outros 20 aqui gerados com 3 condições básicas e específicas, né? 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. É importante que cada linha que você utilizar, por exemplo, se você for utilizar essa linha 9 aqui, que tem essas 15 dezenas, mantenha essas 15 dezenas e aí você vai fazendo outros jogos em cima dessas 15 dezenas, né, substituindo aqui de 1 a 3 dezenas de cada uma das linhas. Padrão visual, comportamento individual das dezenas, não tivemos máscara dessa vez, quase tivemos, né? Se tivesse aparecido a dezena 25 aqui, teríamos uma máscara. Mas eu vou aproveitar então agora, né, para falar sobre o padrão visual e também já logo em seguida eu vou mostrar para vocês quantas vezes em toda a história da Loto Fácil já tivemos um concurso com final 21. Tá? Não foi muitas vezes não, por isso que o padrão é sempre terminar ou com 24 ou com 25. Quando termina com 21 aqui,
né? Provavelmente aquelas 5 pessoas que ganharam, hein, fizeram fechamento, não tenha dúvida. O padrão mostra que a dezena 01 se tornou presa a partir de hoje porque alcançou 4 concursos, a dezena 09 continua presa, a dezena 13 continua presa, dezena 16 também continua presa. E aí a gente tem algumas candidatas a se tornarem presa. Lembrando que dezena presa é quando ela alcança 4 ou mais concursos, né, consecutivos. Nesse caso, a dezena 01 aqui já alcançou 4. A dezena 09 ela já estava presa, então ela continua presa. E agora a gente tem algumas dezenas aqui candidatas, como a dezena 10, que já está a 3 concursos, então mais uma ela vai se tornar presa. A dezena 15 também no mesmo estágio, dezena 17 e a dezena 21. Então temos 4 candidatas aí a se tornarem presa. E não podemos, né, esquecer que a gente tem aí uma indicação para um início 3, né, falhando a dezena 01 e 02. E eu falei isso daí no concurso de ontem, né, mas parece piada, né, o que a gente fala aqui acontece exatamente o contrário. Então, se você for utilizar aí várias estratégias, uma delas, né, eu espero que você faça isso, né, é que você, né, monte jogos, né, com engenharia reversa, vamos dizer assim, né? O que eu falei, você faz exatamente o contrário, porque aí você engana de vez a moça da bolinha, né? Aquela moça orelhuda, né? Que fica só escutando o que a gente fala aqui. Beleza? Então vamos aproveitar então aqui que a gente já está no padrão visual, né? Deixa eu trazer então essa estatística aqui, que é a dezena final, que é exatamente essa última bola aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui, olha. Essa última bola aqui, última posição, tá? Então, última posição, terminando com a dezena 21, já aconteceu, né, contando com o concurso de ontem, 51 vezes. Não é uma coisa assim tão habitual de acontecer, tá? Ela acontece a cada 71 concursos em média, então é uma coisa bem rara, é menos de 2% aqui, ó, 1,41% de todos os concursos que acontece isso. Então, foi uma zebraça, mas foi uma zebra enorme, né? Enorme mesmo terminar com a dezena 21. Mas era esperado, né? Era esperado, né? Depois de 2 concursos acumulados, né? Tinha que acontecer alguma coisa bizarra. E essa coisa bizarra foi terminar com a dezena 21. Lembrando que a gente tem também aí, ó, 2 finais, o final 24, que já está com 4 concursos de atraso, o final 23, que já está com 14 concursos de atraso, ele já chegou a ficar 78 concursos de atraso, tá? Então, considere mais aí a terminação 24 e 25, mesmo a 25 não estando sinalizada aqui em amarelo, mas é a melhor frequência e a coisa que mais acontece é a última bola, a última posição, terminar com a dezena 25. Já aconteceu em 2.250 concursos. Então, 62% dos concursos acontece isso. A gente também tem aqui, olha, a dezena início também, né? Deixa eu posicionar aqui, ó, fica mais fácil. Aqui, ó. Aqui, ó, dezena início, primeira posição, que é exatamente essa primeira bola aqui que a gente chama de primeira posição depois do sorteio ordenado. Então, a primeira posição ela pode terminar pode começar com 01, pode começar com 02, pode começar com 03, até a última opção que é começar com a dezena 11, que nunca aconteceu nem o início 11, nem o início 10, né? Tá zerado aqui a frequência. O que mais acontece na primeira posição é iniciar mesmo com a dezena 01, mesmo ela não estando sinalizada aqui, olha, 60% de todos os concursos acontece isso. O que a gente está buscando é exatamente essa linha aqui, olha, é um início 03 que eu venho falando, já está com 27 concursos de atraso. O início 3, né, ele já aconteceu em 357 concursos, então é uma coisa bem baixa, mas ele já está, né, bem atrasado, e quando a gente está muito atrasado, a gente fala que isso é uma tendência para acontecer. Por isso que essas 2 linhas aqui estão sinalizadas, linha do início 02 e linha do início 03. Se você acredita, então, nisso que eu estou falando, então nos próximos jogos, né, monte uma estratégia aí, né, que entre esse estudo que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Tá aqui, então, terminamos então o padrão visual aqui. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acho que eu falei tudo, não tivemos nenhuma máscara dessa vez, né?
Se tivesse saído a dezena 03, teríamos uma máscara na linha 1. Se tivesse saído a dezena 25, também teríamos uma máscara na linha 5. Tá? Não tivemos nenhuma máscara. Aqui a distribuição aqui, não vi coisa muito anormal não. Somente o final 21 mesmo, que ele não é esperado. Beleza? Ferramenta excluir colunas. Então é uma ferramenta que eu venho falando todos os dias, a ferramenta mais focada no prêmio, porque ela já trabalha com a premiação aqui dentro. O que você deve fazer é transformar a matriz, que é uma matriz de grupos, num jogo aqui aceitável com 20 volantes. Aqui, se você não escolher nenhuma coluna para eliminar e clicar no botão excluir coluna, simplesmente ele vai copiar daqui para cá. Então, você vai ter aí 56 jogos de 20 dezenas, não vai, né, fazer nenhuma diferença. O que a gente tem que fazer é escolher 5 colunas. Então, neste caso aqui, para a gente fazer 14 pontos nesse último concurso, se a gente tivesse feito isso, a gente teria que ter acertado 5 dessas 6 dezenas, desses 6 números que aparecem aqui, ou 5 desses 6 números que aparecem aqui. Esses números não são dezenas, então quando você vê esse número 03, não significa que é a dezena 03, significa que é a coluna 3. Então você conta assim, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então esse 3 aqui é essa coluna inteira aqui, ó, de forma vertical. Esse 4 aqui é a coluna inteira aqui, o 5 e assim por diante, até o 11, o 17 e o 20. Então, você escolhe aqui as colunas, por exemplo, se eu tivesse escolhido a coluna 3, 4 e 5, 17 e 20, perceba que eu vou escolhendo as colunas, o contador aqui, um vai aumentando, o outro vai diminuindo aqui, ó, tá? Mais uma coluna, então escolhi 5, ele vai me devolver volantes com 15 dezenas. Agora sim, se eu clicar aqui em excluir colunas, ele veio aqui, tirou todas as colunas que eu selecionei e trouxe aqui para cá. Vamos conferir isso daqui para ver se teria dado mesmo os 14 pontos? Com toda certeza teria dado sim, né? Porque fui eu que criei a ferramenta, então eu já mostro isso daqui há muitos e muitos anos, não só para vocês, mas para o meu grupo principal também. Tá aqui então, olha, eu vou selecionar então aqui os jogos criados, né, sem as colunas que eu marquei aqui, vou conferir aqui e como você pode ver aqui, teria feito uma premiação de 14, 6 de 13, 13 de 12, 16 de 11, tá? Para mim apostar essas 56 apostas aqui de 15 dezenas, eu gastaria esse valor aqui, tá? Recuperaria em prêmios esse valor aqui e esse seria meu lucro. Muito bom, né? Considerando que isso daqui não é um fechamento, ele já trabalha com fechamento aqui na matriz. Legal? Então vamos limpar tudo, vamos marcar e desmarcar tudo aqui. Vamos agora fazer o acompanhamento das outras, né, matrizes. A gente tem muitas matrizes aqui, mas eu gosto de acompanhar simplesmente 4 matrizes aqui, ó. Essa é uma outra matriz bem pequenininha aqui com 10 jogos apenas, que ela tem os 13 pontos garantidos aqui dentro, mas na maioria dos casos ela faz 14 pontos. E como você pode aqui ver nas caixinhas de conferência, fez os 14 pontos com apenas 10 jogos. O que eu teria que ter feito? Teria que ter acertado 5 dessas 6 colunas que aparecem aqui. Eu não vou fazer aqui agora porque você já viu como funciona. Então depois que acabar o vídeo, você entra na sua área de assinantes, faça a mesma coisa que eu fiz aqui para você ver que de fato ele fez os 14 pontos com 10 jogos apenas. Agora uma matriz aqui de 19 colunas, que é um R4, né, o famoso R4, que a gente acompanha também. Essa matriz aqui, olha, ela é uma matriz que no concurso passado ela fez 14 pontos. No concurso de ontem ela fez 13 pontos, com apenas 4 jogos. Mas eu quero mostrar para vocês, né, a conferência do concurso anterior, no 3.626, do dia 3/3. Olha só que maravilha. Teria feito os 14 pontos com apenas 4 jogos. E eu teria que ter acertado apenas 4 dessas 5 colunas que aparecem aqui. Ou 4, 5, 8, 17, ou 4, 5, 8, 18, ou 5, 8, 17, 18. Qualquer combinação desse tipo aqui que você pode verificar aqui, olha, nessas 5 opções aqui. Qualquer uma delas que eu tivesse feito no concurso anterior, com 4 jogos apenas, eu teria conseguido os 14 pontos. Deixa eu voltar então para o último concurso para a gente fazer a conferência então da última matriz, que é um R3, que é essa daqui, é uma matriz de 18 colunas.
Não é uma matriz totalmente fechada, né, nos 11 pontos, mas ela sempre dá 11 e 12 pontos. Está aqui na conferência, então, 12 pontos, não fez nem 13, nem 14, nem 15 pontos, mas fez, né, 11 pontos e fez 12 pontos aqui. O que eu deveria ter feito, simplesmente, é ter acertado 3 colunas aqui, ó, tá? O 2, o 3, o 4, ou o 2, o 17, o 18, ou o 4, o 17, o 18. Clicando aqui nesse Dzinho, então a gente desdobra, né, esse conjunto aqui de 6 colunas em colunas de 3, né? Então, grupos de 3. Então, eu teria 20 possibilidades distintas, né, uma diferente da outra aqui, para fazer os 12 pontos com apenas 3 jogos e acertando apenas 3 números aqui, que são os números das colunas. Legal? Essa é a ferramenta Excluir Colunas, que está lá na sua área de assinantes, então use e abuse dessa ferramenta, que ela é muito boa. Ciclo das dezenas, tá aqui então, né? O ciclo também foi um fiasco, né? Eu falei que poderia vir 6, né? 6 dezenas das 10 que faltavam. Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui significa que só veio 4 das 10 dezenas que estavam lá, tá? Então, o ciclo dessa vez não funcionou, né? Não é sempre que funciona. A gente já tem um total de 768 ciclos. E o ciclo, para quem não entende, é quando completa esse quadro aqui. Esse quadro aqui, ele começou lá no concurso 1, né, na criação da Loto Fácil, eu vim e coloquei as 15 dezenas. Aí no concurso 2, coloquei de novo as dezenas e verifiquei. Completou esse quadro? Não, não completou. Aí fui colocando as dezenas, se não me engano, acho que o primeiro ciclo demorou 7 concursos, acho que para completar tudo, alguma coisa assim, né? Se alguém tem essa informação, pode colocar aqui embaixo, aqui, né? Só, né, em termos aí de curiosidades aí, né, para as pessoas saberem, então, o fechamento de ciclo. O fechamento de ciclo é quando completa esse quadro. Então, esse quadro está faltando as dezenas 4, 5, a dezena 11, a dezena 22, 23 e 24 para completar ela. Então, está faltando exatamente essas dezenas aqui, 4, 5, 11, 22, 23, 24. Se sair essas 6 dezenas no concurso de hoje à noite, esse quadro vai completar e a gente fala que teve um fechamento de ciclo. Bom, é bem improvável que isso aconteça. O que a gente vai fazer agora é o que eu fiz, né, no vídeo passado. É selecionar todas essas dezenas aqui, ó, vir aqui na parte de estatística, abrir aqui numa nova guia, tá? Vem aqui, abre a segunda opção, estatística personalizada, cola essas 6 dezenas aqui nesse campo, ou se você quiser, você pode clicar aqui em cima dos números, na 4, 5, o 11, o 22, o 23 e o 24, pode fazer isso também, e depois você clica aqui em gerar. Perceba que não tem nada completado aqui, e a partir do momento que eu cliquei aqui em gerar, ele assume as dezenas que eu coloquei aqui, então 4, 5, 11, 22, 23, 24, e monta esse quadro estatístico. Então, essas 6 dezenas juntas, elas já apareceram em 107 concursos. É totalmente possível acontecer. Mas o que está indicando aqui, olha, que são os maiores números da coluna de frequência, é que venha de 3 a 4 dezenas. Eu seguiria, então, esse dado estatístico aqui para montar minha estratégia. Dessas 6 dezenas, um pouco de jogo eu iria colocar 3 dessas 6 dezenas, um pouco de jogo eu iria colocar 4, seria, né, a coisa mais prudente, a coisa mais inteligente a se fazer. Claro que pode não vir nenhuma dessas 6 dezenas, pode vir as 6 dezenas, pode vir uma dezena, pode vir aqui, ó, tem 7 condições aqui para acontecer. Ou não vir nenhuma, ou vir 1, 2, 3, 4, 5, ou vir todas elas, todas as 6 dezenas. Aí você escolhe, então, o que você deve fazer, tá? O que está mostrando aqui é que pode vir de 3 a 4 dezenas. Beleza? Então, esse é o ciclo das dezenas. Temos 2 concursos dentro do ciclo. Então, mais uma vez, né? Como eu falei, não fechou com 2 concursos. É uma coisa inédita, né? Eu acho que vai acontecer isso daí no futuro, né? Talvez um futuro bem distante, porque é uma coisa muito difícil de acontecer. Essa seria a mesma coisa de acontecer de sair de 0,1 a 15, que é uma das 3 milhões de possibilidades, mas, né, é muito difícil de acontecer. E do mesmo jeito é muito difícil de fechar o ciclo também com 2 concursos. E não foi dessa vez. Estatísticas individuais, números primos, essa região do volante, tendências para vir 6, 7, 8 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 2, 3, 6, 7 e 8 dezenas.
Números ímpares, tendências para ver 4, 6, 7, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 6, 8 e 9 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 1, 3, 4 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 4 e 5 dezenas. Ciclos alternativos ou ciclos individuais. Ciclo dos números primos, está faltando 3 dezenas para fechar, a gente já tem 2 concursos dentro do ciclo. Ciclo da cruz, está faltando 2 dezenas para fechar. Ciclo dos ímpares, 3 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura, 3 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, faltando a dezena 0,5, estamos aí com 3 concursos dentro do ciclo. E o último aqui é o ciclo da progressão, faltando a dezena 22 para fechar. Lembrando que se você pegar e abrir a sua caixinha de opções aqui, você também tem outros ciclos aqui que eu não falo, tipo o ciclo do miolo, ciclo do X, ciclo da escada, ciclo da pirâmide. Então, são números específicos aqui, ó. Por exemplo, também a gente tem as linhas individuais, que são as máscaras. Então, você tem muitas opções aqui na sua área de assinante para você poder utilizar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, sinaliza aí, deixa um comentário para mim, tá? Eu vou ficar muito feliz, a plataforma vai distribuir melhor meu conteúdo e a gente se vê, se Deus quiser, amanhã no próximo vídeo.